Então, nós vamos começar hoje, nós vamos falar sobre, ainda não sei que título que eu dei para isso aí, entendeu? Eu pus Jericó num negócio, no outro eu pus, não sei o que é, qual vai ser o título, mas é o seguinte, primeiro, eu vou ter que voltar à história, né? Eu vou falar de Josué. E o que aconteceu com Josué? Vamos só dar uma recapitulada para lembrar quem foi Josué. Josué, o povo estava lá no Egito, escravo no Egito, blá, blá, blá. Deus chamou Moisés e falou: tira o meu povo do Egito, tirou o povo do Egito. Aí Josué era vamos dizer que era o secretário, o braço direito do Moisés. E aí o que acontece? Deus tinha prometido que ele ia tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, que era Canaã, certo? Ok. E o povo, vocês já sabem da história, o povo ficou murmurando, porque murmurou uma viagem que era de 11 dias, acabaram levando 40 anos, tá? Vamos pular essa parte que a gente já sabe. Só que eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa. Deus está nos levando para a terra prometida. Ponto. Isso era inegociável, porque quando Deus faz uma promessa na sua vida, essa promessa é inegociável. Muitas vezes uma promessa se resume em uma frase. O resto é você que adapta, que acrescenta. Você floreia, tá? A promessa geralmente é isso. A promessa deles era o quê? Vocês vão para Canaã. Ponto, tá? Como, quando, de que forma, de que maneira, isso aí era depois. A promessa estava resumida aqui, certo? Vocês vão para Canaã. E aí, aconteceu, estão lá rodando, né? E quando chegou uma hora lá, Moisés pega, vocês também foram olhar lá na história, fala que já estavam próximo de Canaã, e aí Deus manda, Moisés mostrou para Moisés que era lá, e Moisés pega 12 príncipes e manda lá espiar a terra, certo? Eles acharam, foi Deus que prometeu? Foi. Então vou chegar lá, vai ter um tapete vermelho, aquela banda tocando e o povo de Deus entrando, tomando conta da terra. Acho que eles pensaram que ia ser assim, né? Não foi Deus que prometeu? Foi. A terra não estava lá? Tava. Era ótima, maravilhosa? Era. Mas como é que tinha gente lá para brigar com eles? Era a promessa de Deus, mas para eles conseguirem, eles tinham que lutar por isso. E muitas vezes, quando aparece uma luta, você já começa a duvidar se foi promessa ou não. Porque quando você acha que é promessa de Deus, então porque vai ser tudo fácil. Entendeu? Então, não é, às vezes, é promessa, mas tem que ter luta. Para você conquistar. Gente, existe uma palavra, uma diferença, num bom português, entre conquistar e ganhar. O que é? Você ganha um presente. Conquistar, você vai lá e se esforça e empenha as suas energias. Certo? Então, nós temos que definir isso. Muitas vezes não é porque tem luta que não é promessa. Tá? E a promessa raramente vem muito explicada. Raramente vem muito explicada. Ok? E aí o que acontece? Mandou o povo lá, mandou 12 príncipes. Aí tem até aquela história que dos 12 era um representante de cada tribo. Chegaram lá, uns vieram contando as histórias, né? A terra é muito boa, mana leite e mel, porque tem um cacho de uva que precisa de homens com vara nas costas para carregar o cacho de uva. Ó, que benção, né? Mas existe gigante. Existe gigante, então, dos 12, 10 se acovardaram, tá? E 2, que era Josué e Caleb, é gigante, mas nós vamos comer eles que nem se come pão. Quer dizer, né? O que era? Porque esses 2 sabiam que a promessa era do Senhor. Então, não importa o que vai acontecer, nós vamos conquistar. Entendeu? Nós não vamos ganhar, nós vamos conquistar. Então, isso aqui é um barato. Aí o povo não acreditou, aí ficou lá até morrer todo mundo que não acreditou. E como foram os únicos 2 que ficaram vivos? Josué e Caleb, tá? Os únicos 2 que saíram do Egito e entraram em Canaã, de todo aquele povo, foram só esses 2. Nem Moisés entrou em Canaã. Nem Moisés, porque esses acreditaram na promessa. Então, vamos só fazer um parênteses assim. Você tem promessa na sua vida? A sua promessa está demorando? Ou está tendo que ter luta, então você já duvida que é promessa? Né? Fecha parênteses, vai lá, pensando. E aí tinha que ter a preparação, certo?
o que que nós vamos fazer? Voltaram, ficaram lá um tempão, Moisés morreu. Quando Moisés morreu, o secretário dele, o braço direito, o primeiro-ministro do Moisés era o Josué, que era um pouco mais novo que Caleb, né? E aí, Josué está lá na beirada. Então, deixa eu te falar, Canaã, se você olhar no mapinha lá, Jericó é a primeira cidade, certo? Então, eles estavam vendo Canaã, vamos dizer assim, que Canaã seria o estado e Jericó era a primeira cidade de entrada. Eles tinham que entrar e tomar Jericó na marra. Eles iam ter que conquistar, tá? E aí, o que acontece? Primeira coisa que Deus falou, isso aqui está lá em Josué 6, tá? Depois vocês leem lá, que é muito legal, vem explicando tudo o que aconteceu. Mas aí o que acontece? Primeiro, Deus falou, agora vocês vão esperar 6 dias. Aqui tem toda uma alegoria, uma coisa do 7, né? Que tudo na Bíblia, 7 é o número da perfeição, então eles tiveram, era no 7º dia, 7 de cada, 7 de casa. É muito legal você ler essa história do 7, tem tudo escrito lá no Josué 6. Mas a primeira coisa que Deus falou para eles foi o seguinte: esta terra eu já dei para vocês. Ué, mas como que Deus deu se ainda eles não estavam lá? Então, pode ser que a sua promessa você já tenha recebido. A sua promessa, Deus já deu. Então, é assim que a gente ouve algumas igrejas, fala assim, Deus já decretou a sua vitória. Às vezes a gente não entende bem o que é isso. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, não importa o absurdo que seja a promessa que você tem na sua vida, o impossível, não importa. Não importa, tá? Tudo tem o seu tempo. E Deus falou para eles, eu já dei essa terra para vocês. E aí ele vem e fala assim, vamos ler lá um texto de Tiago, né? Tiago é o irmão de Jesus, está lá no Novo Testamento, que diz o seguinte, olha que texto legal. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Como é que a gente fica alegre quando cai em tentação? E sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Isso quer dizer o quê? Quando você a sua fé é provada de acordo com a paciência que você tem que esperar. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Isso aqui quer dizer o quê? Fica frio. Fica frio. Isso é Tiago falando lá para frente. E muitas vezes nós estamos agoniados porque a promessa não chega. A promessa não chega, mas e quando vai vir? E quando vai vir? Mas eu vou ter que lutar, mas que droga é essa? Gente, calma. O povo teve que, eles rodaram 40 anos no deserto, chegaram lá, estavam vendo a terra, e Deus falou, 6 dias vocês vão ficar por aí. Segunda coisa que eles tiveram que fazer, fiquem quietos. É fácil ficar quieto quando você está vendo a promessa e a coisa não acontece, você ficar esperando e quieto, você liga lá no telefone da Sayonara chorando, Sana, o que acontece? A desgraça bateu sobre mim, porque a coisa não acontece, né? Começa a murmurar, vai voltar para o deserto, fica dando volta no deserto, certo? Aqui, Deus mandou que eles se calassem. E aí, olha, no Êxodo 14, diz assim, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Isso quer dizer, a guerra não é minha. Eu já dei a terra para vocês, cale a boca. Traduzindo no bom português, coloquial, para que todo mundo entenda, para de murmurar, para de contar. Chega e fica contando, mas aquela terra lá é minha, Deus já prometeu. Então, conta para o inimigo quais são as estratégias, né? É isso que Deus mandou fazer? Fica quieto, fica quieto. Salmo 46, versículo 10 e 11. Amo esse texto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você consegue aquietar o seu coração quando você, para conseguir a sua promessa, você vai ter uma luta? Você consegue acalmar o seu coração e descansar porque Deus é que está no controle, a luta é dele? Não, filho, a gente quer ajudar Deus, tá? Ou sou só eu? Eu acho que sou só eu, né? Que quero ajudar Deus, que tenho sempre o plano infalível, né? Que com a minha forma vai ser mais correta e depois meu plano, que nem lembra do Cebolinha e a Mônica? O Cebolinha sempre tinha um plano perfeito para destruir a Mônica, sempre apanhava, né? Então, é bem isso aí, tá?
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí o que acontece? O povo teve que ficar 6 dias quietos, rodando em volta do monte. E agora eu vou falar uma coisa para vocês muito louca. Josué era um general, né? Josué era um general, Josué era expert em lutas. E aí Deus chama ele e fala assim, vocês vão entrar em Jericó, vocês vão conquistar. Eles eram tudo técnico de guerra, estavam com o exército, né? Vocês vão só rodar em volta da cidade. E depois vocês vão gritar e o muro vai cair. Imagina Josué falando, meu Deus, você tá louco? Por que você chamou um general, então, para fazer isso? Eu tenho armas de guerra, eu tenho os melhores soldados e valentes e não sei o que, blá, blá, blá. E ele ficou quieto. Agora eu vou falar outra coisa, que é o povo. Aí estamos nós aqui, tá? Nós 6, nós somos lá. Josué vai lá, fala com Deus, volta e fala assim, olha aqui, moçada, nós somos tudo do exército, né? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos rodar, rodar, rodar e esperar o mundo cair. O que a gente já faz uma reuniãozinha e fala, gente, vamos interditar o Josué. Ele tá maluco. E como que ele quer ganhar uma cidade, conquistar uma cidade, andando em volta? Porque Deus, quando se reporta, ele reporta a autoridade. E aí eu quero saber uma coisa, você é sujeito à sua autoridade? E aí agora vem uma outra coisa. Quem é a autoridade espiritual na sua vida? Você precisa ter uma autoridade espiritual na sua vida. Você precisa ter alguém que você reconheça. Não estou dizendo que tem que ser alguém perfeito, mas alguém que você reconheça suficientemente capaz para, de repente, dar beijinho em você e, de repente, te dar uma dura. Você tem alguém assim? Não precisa me responder, não, mas você precisa ser submisso a uma autoridade para fazer parte do time que vence, tá? É muito interessante essa história do exército. Por que quando os meninos vão lá fazer o exército lá, como é que chama? Quando vai servir o quartel, né? Tem que, assim, ouve um apito e todo mundo deita no chão. Ouve outro apito e levanta. Eles ficam fazendo isso e metendo a cara na lama o tempo todo. Eles estão se preparando para, se um dia for para a guerra, não vai dar tempo do general ir lá e falar um por um. Ele vai dar um apito e você já sabe, ouvir esse apito, deita, porque vai vir uma rajada de metralhadora do inimigo, tá? Então, o que acontece? Quem é autoridade espiritual na sua vida? Todos nós precisamos ter. E um dia nós ainda, acho que nós já falamos sobre autoridade um dia desse, e olha lá no vídeo, deve ter, é muito importante, porque se você se acha autossuficiente, você pode cair no engano do próprio coração, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, tá? Muitas vezes você acha que precisa de alguém para chegar e você dar ups, não é bem assim não, abaixar a bola da gente, tá? Então, não precisa ser necessariamente uma autoridade que de repente você reconhece, mas que você não tem muito acesso. Você precisa ter alguém que você possa conversar e que você tenha liberdade para pedir oração junto, para pedir um conselho, para pedir que ore por você. Isso é muito importante no mundo espiritual. Você tem que ser sujeito a alguma autoridade. O próprio rei Davi tinha os conselheiros dele. Quem nós somos na fila do pão, né? Então tá, bom. Muitas vezes nem é o pastor, nem o padre, nem o líder religioso. De repente é uma pessoa que você conhece, que você sabe que pode ser o seu líder espiritual, entendeu? Que vai orar com você, que vai entrar numa luta, numa batalha de oração com você. É uma pessoa que você reconhece, tá? Você precisa ter uma autoridade. E aí, quando você reconhece que essa pessoa está assim com Deus, ela vai ouvir do Senhor uma ordem, você não vai achar que ele está louco se ele mandar você, em vez de lutar, ficar rodando em volta de uma cidade. Talvez, se eles fossem ficar e entrassem em Jericó lutando, ia sair todo mundo morto de lá. Mas o que Deus estava testando? A paciência deles, a fé deles. Vão ficar dando 6 voltas em volta do muro e quieto. Imagina, Deus já tinha prometido, eles já viram a terra, já sabia que era lá. Imagine se eles não iam querer ficar rodando em volta do muro e gritando lá para dentro. Vocês já eram, como é que é? Perdeu, falando para quem estava lá dentro, né? E, no entanto, eles tinham que ficar quietos e rodando em volta. Tá? E aí vão se armar. Qual foi as armas? Depois que eles deram volta durante 6 dias, qual eram as armas? Oração,
fé e a palavra. Essas são as armas que nós temos que ter hoje para conquistar as nossas cidades, para derrubar os muros que impedem a gente de receber a nossa promessa. É o quê? Oração, a fé e a palavra. Essa aqui. Gente, vocês já são amiga de infância dessa minha Bíblia velha aqui. É a mesma, tá? Não troco ela por nada, mas é ela. É a palavra. Se você tiver com os pés na palavra, tá? Se você tiver fé e oração constante com o chefe, você vai se sujeitar a ficar rodando em volta do muro até esperar a sua vitória. E aí o que acontece? Quando chegou no 7º dia, o que Deus falou para eles? Agora grita. Hã? Grita e toca a buzina. Sabe? Essas coisas. Gente, eles subiram no muro, eles em volta do muro, não, em volta, né? Eles pararam e começaram a gritar. Gritar! E fazer barulho e tocar buzina. Essas buzinas, elas eram tocadas quando, no serviço religioso, quando Deus estava presente. No meio das festas, é que tocava esse tipo de buzina, tá? Aí, a arma que eles tiveram foi só a voz. Foi só a voz. E quando você grita, você fala com todo o oxigênio do seu pulmão. E eu tinha um amigo que falava assim, com os 36 dentes de dentro da sua boca, você tem que louvar o Senhor. E foi com isso que eles fizeram. Eles rodaram o muro 6 voltas e a última volta eles começaram a gritar. E sabe o que aconteceu? O muro caiu. E aí você ouve historiadores dizendo que foi um terremoto que aconteceu. Pois é, um terremoto estranho, porque terremoto foi só ali. Porque em Gilgal, que era um pouco mais para frente, não teve, e o resto do povo que estava ali também não teve, tá? No acampamento não teve. Foi um terremoto e os muros caíram sem eles precisarem lutar. Sabe por quê? Do Senhor é a guerra. A guerra não é minha. Então, nós vamos ver em 1 Samuel, lá quando Deus fala com Davizinho, com Golias, estão lembrados? Obedecer às ordens aparentemente absurdas. Davi venceu o gigante, o Golias, de uma maneira absurda. E aqui o texto diz o seguinte: e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. Qual é a promessa que você tem na sua vida? Qual é a promessa? Aí você me pergunta, mas e como é que eu vou saber se eu tenho promessa? Não precisa vir alguém, né, revestido do Espírito Santo para vir toda a graça, vir e falar um eis que te digo para você. Não, você tem as promessas aqui. Sabe qual é o problema? Nós não conhecemos as promessas que são feitas para nós. Então, eu só vou dizer algumas, tá? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A promessa é para você e para toda a tua casa. Isso é promessa. Mesmo que pareça impossível, mas minha irmã é quenga, minha irmã é pingaiada, minha mãe, sei lá, rouba no seu chocolate granulado no supermercado, não sei o que tem aí na sua casa. A promessa é para toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tá? Mas isso atinge? Atinge. Não precisa falar. Fica quieto. Vai orando, tenha fé e vá fixando nas promessas. Desde quando nós começamos esse trabalho, né, já tem mais de ano que a gente está nesse projeto, eu sempre friso quais são as promessas que nós temos. Eu acho que um dia eu vou pegar só para relacionar as principais promessas que nós temos, tá? Deus não faz acepção de pessoas. Nós vimos no estudo de quinta-feira, ele não tem o grupo dos queridinhos dele, tá? Então, se ele faz uma promessa para todo aquele que ele chama de filho, então nós estamos incluídos. Então, nós temos direito às promessas. Então, se você tem promessa, e ainda existem as promessas pessoais, né? Que tem gente que tem esse privilégio de ter uma promessa pessoal na sua vida. Mas às vezes você não tem uma pessoal, assim, específica falando do seu nome, mas na palavra tem. A promessa é para os filhos do Senhor. Então, o que acontece? Eis que estou contigo todos os dias. Isso é promessa. Se você olhar lá, voltar no nosso estudo de João, você vai ver as promessas proferidas pela boca de Jesus. Então, mesmo que você tenha uma promessa, mas está difícil, experimenta usar outra arma. Experimenta relaxar, orar, ter fé e estudar a palavra. E fica quieto, porque do Senhor é a guerra.
Se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu vou contar um negócio para você. Ele não precisa nem da sua ajuda, tá? Ele não precisa. Olha que legal, descansa, porque ele não precisa da sua ajuda. Ele não precisa que você fique lá se rasgando. Eu lembro de uma vez, eu não sei se eu contei para vocês, uma cólica renal que eu tive. E eu fiquei um mês internada. Ia e voltava, ia e voltava. Eu tinha uma pedra e o médico falou, nós vamos ter que operar. No dia que foi fazer o raio-x para usar, para achar, ela não estava. Então, como é que vai fazer aquela litolepsia, né? Que chama, que é bombardear com laser, né? Não achava a tal da pedra. Aí ele falou, como é que eu vou bombardear um trem que eu não sei onde está? E aí o que acontece? Ele não tinha o que fazer comigo. Ele falou, vai para casa. E eu fui para casa. E eu morava sozinha nessa época. Eu fui para casa, a mulher do pastor me liga. E eu falei, Berê, acontece isso, eu não aguento de dor. Quem já teve cólica renal sabe como é que é, né? E ela falou assim, o que o médico falou? Ele falou, mandou ir para casa. Aí, se eu não aguentar de dor, volta lá e ele vai passar a faca. Ele disse que achou absurdo passar uma faca por uma pedrinha que ele já tinha visto que era o tamanho de um grão de arroz, mas ela está escondida atrás dos ossos, alguma coisa não dá para ver. Acho que eu vou passar a noite, Berê, chama Berenice, acho que eu vou passar a noite no chão, assim, com a cara no chão, e chorando, e orando, pedindo para Deus. Meu, foi a bronca mais santa que eu recebi da minha vida. O que você pensa que você pode fazer? Deita e dorme. Eu vou orar agora, você nem precisa. Por isso que é bom você ter uma autoridade espiritual na sua vida. Ela falou, você nem precisa orar. Eu vou orar por você por telefone agora, entregando essa situação nas mãos do Senhor e você vai descansar. Porque nada que você pode fazer vai resolver. Deus é maior do que tudo isso. E ela orou por mim e eu deitei. E eu fui acordar. Gente, acho que eu dormi 12, 20 horas, sei lá quanto tempo eu dormi. E até hoje, essa pedra não me deu problema. Essa história eu tenho mais ou menos uns 25 anos. Um dia eu encontro com o médico na pizzaria, ele fala, e aí, você expeliu a pedra? Eu falei, não sei. Ele falou, se você não sabe, você não expeliu, senão você lembraria, né? Então, o que acontece? Até hoje está aqui, porque a pedra, quem tomava conta da pedra não era eu, pelos meus próprios meios. Quem toma conta das suas lutas não é você. Então, quando a gente fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará, é isso, na hora da sua luta, na hora que você vê a sua muralha, descansa. Primeiro, você tente ficar quieto. Tenta ficar quieto, não fala, não conta, não murmura. Se prepara com as armas, oração e fé, e vai chegar a hora de você começar a gritar, a soltar a voz, a louvar e adorar o Senhor. E você vai ver que o muro vai cair sozinho. E você vai ficar lá ouvindo e assistindo a sua promessa chegando. Olha que coisa legal. Olha que coisa legal. Então, vamos ter em mente isso. Esses versículos que eu quero frisar para vocês, para a gente lembrar durante toda essa semana, tá? Então, o que é? O Senhor pelejará por vós. E você vai ficar quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e do Senhor é a guerra, e ele entregará a promessa na sua mão. Eu não sei qual é a promessa que você tem hoje, eu não sei o que é que você está esperando, eu não sei quanto tempo você está no deserto, se é porque você está murmurando, ou se porque você não está confiando no que tem para lá do muro, ou porque o muro tampa a sua visão, você está com medo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque dele é a guerra. Beijos. E essa música vai falar da marca da promessa. Se você tem promessa na sua vida, o que é, como que tem que ser a sua atitude em relação a ela? Vamos lá. Dá para ouvir? Dá. Tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem prometeu é fiel pra cumprir.
esforços querem frustrar meus sonhos e me fazer. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Tenho a marca da promessa. Declare, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho, mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu creio. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Gente, você tem a marca da promessa? Você tem certeza? Quando você foi comprado, você foi selado. Você foi selado, você tem a marca da promessa. E quem prometeu é fiel para cumprir. Então, não se atemorize, não deixa a peteca cair, porque você vê um muro na sua frente. Porque tem um muro cheio de inimigo lá dentro. Nada é possível, nada é capaz de acabar isso de você, de tirar isso de você. Nada. A promessa que você tem vai se cumprir e não é pela sua própria mão. Não é pela sua própria mão. A promessa que vai cumprir. Relaxa. E quando você tiver que lutar, lute. Quando você tiver que descansar, descanse. Mas primeiro, não se esqueça, os dias de preparação, os dias de silêncio, de fé e oração. E aí, depois, vai para a luta e vença. Tá bom? Amém.